Aqui está um roteiro expandido para aproximadamente 9 a 10 minutos de narração, com tom cinematográfico e baseado em fatos históricos. Antes do amanhecer de 28 de outubro de 1962, o mundo esteve mais próximo de uma guerra nuclear do que em qualquer outro momento da história. Durante 13 dias tensos, Estados Unidos e União Soviética se enfrentaram em uma crise que poderia ter resultado na destruição de cidades inteiras e na morte de milhões de pessoas. O episódio ficou conhecido como a Crise dos Mísseis de Cuba e marcou o ponto mais perigoso da Guerra Fria. Para entender como o mundo chegou tão perto do desastre, é preciso voltar alguns anos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética emergiram como as duas grandes superpotências globais. Embora tenham sido aliados contra a Alemanha nazista, rapidamente se tornaram rivais. De um lado, estava o capitalismo liderado pelos americanos. Do outro, o comunismo liderado pelos soviéticos. Essa disputa ideológica, política e militar ficou conhecida como Guerra Fria. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, ambos os países acumularam enormes arsenais nucleares. Cada lado possuía armas suficientes para destruir o outro várias vezes. O medo de um conflito nuclear passou a fazer parte da vida cotidiana de milhões de pessoas. Escolas realizavam exercícios de emergência, governos construíam abrigos subterrâneos e a ameaça de uma guerra global parecia cada vez mais real. Em 1959, uma revolução liderada por Fidel Castro derrubou o governo cubano apoiado pelos Estados Unidos. Cuba, localizada a apenas 150 quilômetros da costa americana, aproximou-se rapidamente da União Soviética. Para Washington, a presença de um governo aliado de Moscou tão perto de seu território era motivo de grande preocupação. As tensões aumentaram ainda mais em 1961, quando os Estados Unidos apoiaram uma tentativa fracassada de invasão de Cuba, conhecida como Invasão da Baía dos Porcos. O objetivo era derrubar Fidel Castro, mas a operação terminou em fracasso. Para os líderes soviéticos, aquilo demonstrava que Cuba corria o risco de uma nova invasão americana. Foi nesse contexto que o líder soviético Nikita Khrushchev tomou uma decisão arriscada. Secretamente, a União Soviética começou a enviar mísseis nucleares para Cuba. Essas armas tinham capacidade de atingir grande parte do território dos Estados Unidos em poucos minutos. A operação foi conduzida em sigilo absoluto, enquanto bases de lançamento eram construídas na ilha. Durante semanas, os trabalhos avançaram sem que a população mundial soubesse o que estava acontecendo. Mas em 14 de outubro de 1962, um avião espião americano U-2 sobrevoou Cuba e fotografou instalações militares suspeitas. Quando as imagens foram analisadas, os especialistas identificaram claramente rampas de lançamento para mísseis nucleares soviéticos. A descoberta provocou choque na Casa Branca. O presidente John F. Kennedy reuniu seus principais conselheiros para decidir como responder. Algumas autoridades defendiam ataques aéreos imediatos contra as bases em Cuba. Outras sugeriam uma invasão completa da ilha. Qualquer decisão precipitada poderia desencadear uma guerra nuclear. Durante dias, reuniões secretas aconteceram em Washington. Enquanto isso, os soviéticos continuavam trabalhando nas bases. Kennedy sabia que precisava agir, mas também compreendia que um erro poderia levar o planeta à catástrofe. Em 22 de outubro de 1962, o presidente americano fez um pronunciamento televisionado que surpreendeu o mundo. Ele revelou a existência dos mísseis em Cuba e anunciou uma quarentena naval ao redor da ilha. Navios soviéticos carregando equipamentos militares seriam impedidos de chegar ao destino. A mensagem foi clara. Os Estados Unidos não aceitariam armas nucleares soviéticas tão próximas de seu território. Milhões de pessoas acompanharam o discurso com preocupação.
Em várias partes do mundo, muitos acreditavam que uma guerra nuclear era inevitável. Mercados registraram corridas por alimentos. Famílias prepararam abrigos improvisados. Governos colocaram forças armadas em alerta máximo. Nos dias seguintes, a tensão atingiu níveis sem precedentes. Navios soviéticos avançavam em direção ao bloqueio americano. Aviões militares patrulhavam constantemente os céus. Submarinos, armados com torpedos nucleares, navegavam silenciosamente sob o oceano. Bastava um erro de cálculo, uma falha de comunicação ou uma decisão impulsiva para desencadear um conflito global. O momento mais perigoso ocorreu em 27 de outubro, frequentemente chamado de Sábado Negro. Naquele dia, um avião espião americano foi abatido sobre Cuba. O piloto morreu. Em Washington, muitos líderes militares pressionavam Kennedy a ordenar ataques imediatos. Ao mesmo tempo, comandantes soviéticos também estavam preparados para responder militarmente. Poucas pessoas sabiam que a situação era ainda mais grave. Próximo a Cuba, um submarino soviético chamado B-59 foi cercado por embarcações americanas. Sem comunicação com Moscou e acreditando que uma guerra já poderia ter começado, parte da tripulação considerou lançar um torpedo nuclear. A decisão exigia a aprovação de oficiais específicos a bordo. Um deles, Vassily Arkhipov, recusou-se a autorizar o disparo. Sua decisão ajudou a evitar uma possível escalada nuclear. Enquanto militares de ambos os lados se preparavam para o pior cenário, líderes políticos buscavam uma saída diplomática. Mensagens foram trocadas entre Kennedy e Khrushchev. As negociações eram difíceis, mas ambos compreendiam que uma guerra nuclear não teria vencedores. Finalmente, em 28 de outubro, um acordo foi alcançado. A União Soviética concordou em retirar os mísseis de Cuba. Em troca, os Estados Unidos prometeram não invadir a ilha. Secretamente, Washington também aceitou remover mísseis americanos instalados na Turquia, próximos ao território soviético. A crise terminou sem disparos nucleares e sem uma guerra entre as superpotências. No entanto, os 13 dias de outubro de 1962 deixaram uma marca profunda na história. O mundo percebeu o quão perto havia chegado da destruição. Após a crise, os dois países adotaram medidas para reduzir o risco de confrontos semelhantes. Foi criada uma linha direta de comunicação entre Washington e Moscou, conhecida como Telefone Vermelho, permitindo contato imediato entre os líderes das duas nações durante emergências. A crise dos mísseis de Cuba permanece como um dos momentos mais dramáticos do século XX. Ela demonstrou como decisões tomadas por poucos líderes podem afetar bilhões de pessoas. Também mostrou que, mesmo nos períodos de maior tensão, a diplomacia pode impedir uma tragédia global. Mais de 60 anos depois, o episódio continua sendo estudado por historiadores, militares e líderes políticos de todo o mundo. Afinal, durante aqueles 13 dias de outubro, a humanidade esteve mais próxima do fim do que jamais imaginou. O destino do planeta ficou nas mãos de poucas pessoas e, por uma combinação de prudência, negociação e decisões difíceis, o mundo conseguiu evitar uma guerra que poderia ter mudado para sempre o curso da história humana.